Sexta mensagem da série Sinais, Prodígios e Maravilhas. Irmãos, é uma maravilha a gente poder participar da Santa Ceia. Se você não entendeu isso ainda, hoje é bom você entender, porque ela vai fazer um efeito quando você participar do pão e do cálice, do corpo e do sangue. Você vai demonstrar para os céus e a terra, para os seres celestiais, para as potestades, para o inimigo e os anjos caídos, que você tem comunhão com o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, que domina o céu, a terra, os mares, os ares e o inferno. Ele domina e é Deus de todos os lugares. É uma maravilha poder participar de uma celebração e de acreditar que nós somos partes de sinais, de prodígios e maravilhas, porque a vida de vocês é um milagre, a minha vida é um milagre. Nós estamos aqui, e o inimigo, faz muito tempo que ele tenta te destruir, e ele não destruiu, porque o Deus maravilhoso, poderoso, que nos ama tanto, está controlando a situação, e sabe que você tem uma obra específica para realizar, para a glória dele, salvação de alguém e alegria nossa. Então vamos lá, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Às vezes a gente recebe diagnósticos. Eu tive no médico essa semana, no cardiologista, e eu fiz o exame de esteira. O meninão aqui, né? O atleta de Cristo. E daí ele olhou os exames da Renata, tudo bem e tal. Eu falei, se a Renata está bem, eu também estou. Irmãs. Aí ele pegou, rolou os exames, deu uma alteraçãozinha aqui, eu vou pedir um exame mais profundo, que parece que você tem uma veia aí esquisita, deu um negócio que parece que ela está meio entupidinha e tal. Eu dei risada, não, é piada, né? É piada, eu com veia entupida, né? É piada. Mas acontece. O importante é que nós estamos nas mãos do Senhor, e o Senhor diz que a palavra do médico não é a última. A palavra de Jesus é a última. Seja qual for o meu diagnóstico ou o seu diagnóstico, a gente precisa se cuidar, é a parte da parceria do negócio aí. Deus, ele já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Então assim, ainda não é o fim, nem para mim, nem para você. E o dia que chegar o meu fim ou o seu fim, você nem vai ver. Quem vai ver é quem ficou. Então assim, vamos descansar no Senhor e guarde isso no seu coração. Está difícil? Parece que não tem sinal nenhum de mudança ou de melhora. Parece que não está acontecendo nenhum milagre, que Deus não está se movimentando, que a situação está pior. Não é o fim. É a palavra de Deus para você. Não é o fim. Descansa no Senhor. Não desvia, não para. A vitória e essa palavra ainda não é fim para quem permanece. Para quem diz e para que é o fim, parou, é o fim para ele. Ele decidiu que é o fim, ele decidiu. Mas a misericórdia de Deus ainda garante que em vida, mesmo você decidindo parar, você ainda terá chances de voltar. Deus não é que nem a gente, com misericórdia limitada, com paciência limitada. Não. Ele tem um amor, uma misericórdia, uma paciência, os braços abertos de uma forma que nós humanos não temos. Então, em nome de Jesus, ainda não é o fim para você. Lucas 7, 11 a 16, é um texto conhecido dos irmãos, de alguém que passou por uma luta terrível, terrível. Eu não sei se alguém já passou por toda essa situação que tem aqui em Lucas 7. Mas mesmo que alguém tenha passado perto disso aqui, a palavra do Senhor não é o fim. Logo depois, já começa, Jesus não para, ele trabalha o tempo todo, ele curou lá o servo do centurião, que nós já ministramos sobre isso, e logo depois, Jesus trabalhando e nós também. Jesus foi à cidade chamada Naim,
E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O Senhor está te dizendo: não chore. Se vai chorar, chore de alegria, porque você está vivo, porque Jesus vai fazer milagre ainda na minha e na sua vida. Então Jesus disse para ela, e Jesus está dizendo para nós: não chore. Depois aproximou-se do caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amados, é uma palavra para hoje, é para já, é para agora. Deus já interveio na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Não é do jeito que você quer. O jeito que eu quero e você quer não é o perfeito, não é o bom. O jeito dele é complicado às vezes, complicado na nossa visão. O que pode durar 40 dias pela nossa murmuração, rebeldia, por desviarmos, por afastarmos, pode virar 40 anos. Mas ele continua no controle. Aqui fala o filho único. Era a situação desesperadora daquela mulher, que o texto diz que era uma viúva. Ela já tinha perdido o esposo, que era naquele tempo o que trabalhava, o que sustentava, o que fazia tudo. Ela já tinha perdido. Mas glória a Deus que ela tinha um filho. Só que, terrivelmente, esse filho veio a falecer também. Então imagine a situação depressiva. Depressão é isso. Depressão não é você ter falta de dinheiro, eu vou entrar em depressão. De repente ficar desempregado. Não. Depressão, pensa bem, irmãos, essa mulher devia estar um bagaço. Porque a partir de agora, a vida dela seria tremendamente miserável. O marido que era o responsável por sustento foi. O filho, sobrou o filho, glória a Deus. No momento, o filho homem, que iria cuidar dela, também vem a falecer. Então, além de tanto luto, ela ia começar um outro tempo de miséria, de escassez e de desgraça na vida dela. Porque dificilmente alguém, nesse tempo, nessa cidadezinha de Naim, era uma cidade pobre. Então era uma cidade de pessoas carentes. Provavelmente cada um lutava para o seu sustento. Então seria difícil que ela não viraria uma mendiga. Então a situação dela, além do luto pelo marido, além do luto pelo filho, ainda teria uma grande probabilidade de ir para a miséria na rua, viver na rua. Então esse único filho reforça o total desespero que essa mulher estava vivendo. E curiosamente em hebraico, Naim quer dizer agradável, belo e consolação. Mas ela estava vivendo um tempo de dor e morte numa cidade onde o nome seria uma cidade agradável. E no meio de uma cidade agradável tinha uma mulher passando por uma terrível desgraça, que era perder toda a sua família. Todas as condições dela viver foi para o caixão. Mas glória a Deus que a gente conhece um pouco de Bíblia, né? E a gente sabe que o fim pertence ao Senhor. É Ele que diz: chegou o fim. Enquanto não chega esse fim para mim e para você, e como não chegou, a gente precisa crer que coisas agradáveis vão acontecer, que coisas, que a consolação do Senhor, você precisa tomar posse dela, porque o Consolador já habita em você.
Todo o seu desespero, todo o seu mimimismo seu aí é coisa sua, é coisa da sua carne. Todas as suas, eu estou mal, eu queria isso, eu queria aquilo, fulano tem, eu não tenho. Isso é mimimi de quem não tem Cristo realmente, quem não entendeu o que é a vida daquele que se alista no exército de Deus, daquele que acorda e fica feliz porque ele tem vida e vida eterna. Às vezes desempregado, mas tem condições de tomar um ônibus e ir lá no pátio, na porta de uma empresa, tem a condição de sentar em casa, às vezes no computador, no notebook, e pesquisar e ir enxertando o seu currículo e orando para que uma porta se abra para você. Então a gente tem, irmão. A Bíblia diz, e nós falamos semana passada, o Senhor diz que Ele nunca viu, Davi diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão. E nós somos justos por Cristo, nós somos justificados por Cristo, porque por nós mesmos, nós somos todos vacilões, como sempre. Nós somos o errado nessa parceria, nós somos os sócios problemáticos nessa parceria. Então, nessa cidade de graça, de comunhão, tinha uma pessoa vivendo uma dor terrível, uma dor terrível. Quem já perdeu um ente querido, só ele sabe, só quem perde. Poxa, meus pêsames, puxa, fulano faleceu, né? Mas o Senhor é mais, o Senhor vai te dar vitória. Não tem palavra em velório que traga ânimo para você, é só a presença e a paz de Jesus que pode te trazer um pouco de conforto e consolo, mas vai ter momentos durante o seu tempo aí de luto, que você vai sentir dor, angústia, sofrimento, sentir que você foi deixado sozinho, mas não. Se nós estamos vivos, é porque não chegou o fim ainda. E se em Cristo não chegou o fim, é porque tem coisa boa chegando em nome de Jesus, e a gente precisa crer nisso, de todas as formas. O encontro era uma cidadezinha, hoje é uma cidade que tem mais ou menos 1.700 habitantes. Eu acho que aqui nessa região, desse lado de cá, tem muita gente. Vamos falar de Zona Leste, diz que chega a ter 30 mil pessoas. Pode ser que já aumentou isso aí. Hoje, lá na cidade de Naim, que pela quantidade de pessoas a gente chamaria de vila, lá hoje tem uma comunidade árabe lá, aonde Jesus andou, e a maioria dos árabes não crê em Cristo, e se marcar, os caras são bons de briga, são bons para matar cristão. Mas essa cidade, pequenininha, só foi lembrada por um motivo, porque Jesus passou por ela. A gente só fala da cidade de Naim, porque a gente lembra da viúva de Naim, e da ressurreição do filho da viúva de Naim, e que Jesus estava indo para lá. A sua casa, a minha casa, a nossa igreja, nesse momento é a cidade de Naim. Jesus está ansioso para chegar lá na porta da cidade, da sua casa, e fazer milagres. Ele quer entrar na sua casa. Além de entrar na sua casa, Ele quer fazer parte da sua vida. Então nós precisamos compreender, nós não somos importantes, mas para o céu nós somos, e para o inferno também. Eu acredito nos meus devaneios aí, espirituais que lá no inferno deve ter um paredão com as nossas fotos lá. A gente precisa destruir a vida do fulano está dando trabalho, o testemunho de vida do fulano está salvando pessoas, está tirando gente do nosso reino. Mas lá no céu também eu acredito que tem um mural, o servo do ano, e a gente está lá, servindo ao Senhor fielmente, mesmo sendo pessoas desconhecidas na sociedade, nós somos importantes e conhecidos no céu, a cidade das cidades, a cidade eterna, a morada eterna, a casa do nosso Deus. Então, irmãos, não ser conhecido aqui, nem tchum. O importante, nós somos conhecidos lá,
E nós somos pessoas que perturbam os moradores da terra lá no inferno, que lá ele sabe que nós somos luzes, luzeiros, nós somos sal, nós somos exemplo, nós somos testemunhas, nós somos inspiração para que as pessoas saiam das trevas e venham para a verdadeira luz. E isso é palavra de Deus para os nossos corações. Por quê? Porque estamos vivos. Estamos vivos. Está com problema? Tá, mas não chegou ao fim. Faz a tua parte no processo, que a de Deus é garantida. Agora, vacilou, tem fruto. Vacilou, tem que pagar. Isso faz parte do justo juiz, da verdadeira justiça que nós vivemos aqui. Escolheu a semente errada, plantou, vai colher, vai colher. Mas não deixa Cristo, que com Cristo, até para você sofrer as consequências das escolhas erradas, a bondade do Senhor é algo tremendo na minha e na sua vida. Jesus está totalmente atento para a sua vida. Ele vê tudo. Ele se preocupa com a gripe. Ele se preocupa com uma coceirinha no olho. Ele se preocupa com tudo. Ele vê tudo. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, que vai ser mais fácil viver. Não é dentro do buraco fazer a sua casa a caminho de Emaús. Você não pode você não pode ir para Emaús. O texto lá fala que eles tinham que voltar para Jerusalém. Você não pode fazer a sua casa uma Emaús. É mais fácil você entender que a sua casa é Naim, um lugar agradável, um lugar de consolo, um lugar de amor, um lugar onde Jesus quer fazer milagres. Mas aí você precisa fazer a sua parte no processo. Não espere nessa sociedade com o Senhor, pela misericórdia dele, ele é o acionista majoritário, não espera que ele vai fazer a parte que você tem que fazer. Não vai. Ele já nos capacitou para fazermos a nossa parte. E trazendo para nós, a sua vida não precisa terminar nessa dor, nessa solidão, nesse sofrimento, nessa luta intensa. O Senhor diz para você hoje, ainda não é o fim. Por que você vai se apegar a uma palavra de eu não desrespeito médicos, mas eu sei que a palavra do médico não é a última. Eu sei que a palavra de um advogado, de um juiz, não é a última. Eu sei que a nossa palavra de pessoas, de humanos que somos, não é a última. Não é a última. Mas se fizermos o uso corretamente da presença de Deus que habita em nós, para ministrarmos o que Deus quer que ministremos, a nossa palavra vai trazer esperança e vida, vai trazer ânimo, vai ressuscitar sonhos que de repente estão mortos aí. Então nós somos as pessoas que Deus quer usar. Se Ele não usar a gente, Ele vai usar pedra, jumento, Ele vai usar os malucos aí da rua. Mas tem a gente. Está difícil? Ele está dizendo, não é o fim, não é o fim. Jesus te trouxe nesta noite, na nossa pequena Naim, só para te lembrar que Ele é o maior interessado em estancar as suas lágrimas. Irmãos, eu não gosto, eu Orisvaldo, cheio de problemas, cheio de falhas, eu não gosto de ver você chorando de tristeza, eu não gosto de você passando por provações, eu não gosto de ver você sofrendo, como diz o outro, eu sou o cisco do cisco. Agora imagine o nosso Todo-Poderoso que te ama. Ele não te fez para sofrer, Ele fez para te viver um tempo de paz, de alegria, de comunhão plena com Ele. E a gente tem uma agenda, às vezes, onde Cristo está lá em último lugar na nossa agenda de cada dia. Não pode, porque assim você está escolhendo o fim errado. Ele te deu o fim certo. Então, o que nós precisamos entender para tomar posse dessa palavra de Jesus que diz, não chore, não é o fim ainda. O que nós precisamos fazer? Ainda não é o fim. Por quê? Porque Jesus se compadece da sua aflição. Jesus tem compaixão de você, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós.
Mesmo diante da nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Então não dá para entender a bondade de Deus. Eu queria que Deus fosse ruim com você, mas eu gosto que Deus seja bom o tempo todo comigo. Olha que injustiça. Isso é humano. Nós pensamos assim às vezes. Nós olhamos o cisco nos outros e esquecemos de olhar a trave na gente. Isso é o nosso ser injusto. Mas o justo, ele se compadece da minha e da sua aflição. Lucas 7, você já está em Lucas 7 mesmo? É 12 e 13. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Uma mulher que para a sociedade ela ia virar mendigo. Ela passava a partir do enterro do jovem, cara, ela não era ninguém, ela era um problema para a sociedade. Ela era um estorvo para a sociedade. E olha quem se compadeceu dela. O Messias, o Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador. E ele não reúne a igreja dele em vão para ficar com mimimi, com conversinha fiada. Ele fala, está falado. Ele se compadeceu dela e ele está aqui hoje. Eu me compadeço da sua aflição. Eu só preciso que você faça parte do processo todo comigo. Essa viúva enlutada não pediu nada, ela não esperava nada, ela estava mergulhada na desgraça dela. Ela perdeu tudo que ela tinha. Não dava para procurar emprego, porque eles não iam dar emprego para ela. Era difícil para as mulheres naquela época. Mas o Todo-Poderoso, Ele veio em socorro de quem? De quem a sociedade já estava marginalizando. Ele veio na viúva, que não tinha nada para dar, nada para oferecer. Na verdade, ela precisava receber. E Ele se compadeceu dela. O luto é uma das aflições mais profundas na vida, como nós já falamos. Velório é tenso, né? Cara, o que você fala para o esposo que perdeu a esposa? Para a esposa que perdeu o esposo? Para os pais que perderam os filhos? Gente, por mais que a gente seja gentil, cite a Bíblia, às vezes é melhor, como nós aprendemos e Deus andou falando conosco aqui, através da Camila, às vezes é melhor um abraço e o silêncio. De repente você chorar com os que choram. E parar de achar que você é a única vítima nesse mundo. Você está passando por alguma angústia, alguma dor, algum sofrimento? É porque você é preciosa para Deus e o diabo quer tirar essa fé que Deus deu, emprestou para você. E às vezes a gente cai nessa conversa fiada e fica desanimado, fica em casa, não vou na igreja, estou chateado com o pastor, estou chateado com os irmãos, estou chateado com o mundo, estou chateado com Deus. Gente, só nós perdemos com esse pensamento, porque esse é um pensamento satânico, maligno, e daí você fica isolado, sozinho. Tinha uma multidão acompanhando ela, mas tinha uma pessoa especial, que mesmo sabendo que a cidade de Naim era minúscula, não tinha nada que se interessasse, a Bíblia diz que Jesus ia para aquela cidade. E ele ia porque ele tinha um encontro especial com uma pessoa especial, que o mundo não achava especial, mas ele achava especial, e ele te acha especial. Você pode se achar, alguém pode falar que você não é nada, que você não é ninguém, mas ele quer operar na minha e na sua vida. Jesus, ele quer tirar mas Jesus a enxerga na sua dor, no seu sofrimento, nas suas lágrimas, e se compadece dela. E ela não é diferente da minha vida e da sua vida. Ele se compadece de mim e de você. Jesus se moveu em favor da viúva, e hoje Ele quer se mover cheio de compaixão para a sua vida. Ele já falou com você um monte de vezes. Enquanto você estiver vivo, a orientação de Deus não é o fim.
A palavra final vem do Senhor. Então, por isso que você está ouvindo de novo, não é o fim. Espera com paciência. É doloroso para nós, pessoas impacientes, ouvir esse verso. Esperar com paciência no Senhor é porque você não está passando o que eu estou passando, pastor. Se você estivesse passando o que eu estou passando, você nem citaria esse verso. Mas nós somos todos porta-voz, embaixadores, testemunhas, exemplos, imitações de Cristo. Nós somos pequenos Cristo. Então nós precisamos agir diferente. Ele se compadeceu da mulher e ele se compadece da gente. Jesus está te vendo em sua aflição e com certeza está se movendo para te curar, restaurar, restituir, ou seja, qual for a sua necessidade. Ele é poderoso para resolver qualquer coisa, só que não é na pressão sua, não é no seu tempo, não é segundo o seu propósito ou o seu planejamento. Se nós não nos entregarmos totalmente a Ele, não vai rolar o processo, ele vai ficar interrompido, ele vai dar uma engessada. E quem engessa processo somos nós, não ele. Ele se compadece da nossa aflição. Quem recebe a compaixão de Jesus também deve ter compaixão pelas outras pessoas. Irmãos, não adianta eu ser legalzinho com quem é legalzinho comigo. Não adianta eu perdoar quem me perdoa. Não adianta. A ação boa mesmo é eu perdoar o meu inimigo, é eu levar o pão para o meu inimigo, é eu orar pelo meu inimigo. Hoje, no momento de oração, eu orei por alguns inimigos e por muitos amigos. Eu tenho alguns inimigos, mas isso é uma questão humana. Deus não está nessa inimizade, somos nós que não depilamos o nosso coração e ele fica peludo. Nós que optamos em guardar aquele coração de pedra, sendo a gente vivendo o coração de carne que o Senhor dá para nós. A gente vive querendo trocar o coração de carne que Ele deu por um coração de pedra. Não, eu sou assim, eu sou assado, não, sou eu. Não, irmãos, nós somos Cristo. Ele se compadeceu de mim e de você. E se Ele se compadeceu de você, você precisa se compadecer das pessoas. Seja qual for a pessoa, nós precisamos orar. E em muitas situações, orar e ação. Orar, enquanto você não se resolver com relação à compaixão que você recebeu e você não está dando, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu não estou ministrando desgraça para a sua vida. Eu estou te alertando. Enquanto você não se mover de compaixão pela aquela pessoa problemática que só te dá dor de cabeça, cara, você está no mesmo nível dela. Você precisa. Nós já falamos aqui. Nós só damos o que nós recebemos. Nós só damos o que nós recebemos. Efésios 4:32. Você está em Lucas, anda um pouquinho aí para frente. Efésios 4:32. Sejam bons. Ele não está falando com os anjos não, viu? Ele está falando com a gente. E atenciosos uns para com os outros só os bons. Não. Os outros são os outros. Sinceramente, qualquer outro é outro. Então todos os outros são outro. E ele diz: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Cara, se você não perdoar, você não vai viver a graça do perdão do Senhor. Abre uma brecha. Da legalidade para o inimigo mexer no seu coração, na sua mente, e daí de repente vai entupir uma veia, vai baixar aquele negócio esquisito que o pessoal chama de depressão. Se possível, tenha paz com todos. Se possível, tenha paz com todos.
E com quem você acha que não é possível, se você vê a pessoa e sentir dor no seu coração, sinto lhe informar, você não está vivendo a compaixão gratuita que Cristo te deu. É Deus. Deus é justo. E Ele espera de mim e de você, se compadeça das pessoas. Então, para você viver ainda não é o fim, para você viver a palavra de Deus, você precisa se compadecer das pessoas, como Cristo se compadeceu de você. E olha, se você for pesar na balança, se você for na justiça humana, quem de nós vale alguma coisa? Ainda não é o fim, porque Jesus enxuga suas lágrimas. 2. Jesus se compadeceu de você. Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Jesus não tem prazer com o teu sofrimento. Só que parte do teu sofrimento, ou todo o seu sofrimento, a culpa é tua. Porque Ele já liberou a misericórdia, a compaixão, o compadecimento da parte dEle para você usar isso que você recebeu, se compadecendo das pessoas. É legal quando você fala, eu não tenho problema com ninguém. Mas tem alguém que tem problema com você. Opa, alguém tem problema comigo, mas eu não tenho problema com ninguém. Fulano está tomando veneno achando que eu vou morrer. Esquece. Ele vai morrer, vai ser enterrado e eu estou aqui vivinho da Silva. Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Lucas 7,13. Jesus, ao vê-la, se compadeceu dela e disse: não, gente, eu não tenho a mínima ideia do que essa mulher viveu nesse momento. Deve ter sido algo, gente, Jesus, Deus, falando para a pessoa que está enlutada, sofrendo, a vida já foi terrível com ela, e vai ser pior depois do enterro do moço. E daí chega o Todo-Poderoso, o grande profeta, o nosso Messias, o nosso Salvador, e diz: não chore. Jesus está dizendo para você: não chore. Você está achando que não tem solução, que Ele não está trabalhando? Quando Ele diz não chore, é porque Ele está trabalhando. Só que você está atrapalhando, porque você não está permanecendo. Você não está entendendo que Ele se compadece de você. E você tem que se compadecer de você, da sua família, dos seus inimigos, e se compadeça até na igreja. Porque vocês, entre aspas, me fazem sofrer. Estou falando eu, o Orisvaldo. Quando você não vem, eu sofro. Quando eu vejo as fotos da célula e não te vejo lá, eu sofro. Eu fico triste. Senhor, o que eu tenho que fazer para o fulano perceber que aquilo lá não é um número, aquilo lá é um lugar de bênção, que a reunião da igreja é um lugar de bênção, é a casa de bênção, a casa da unção, casa da oração, é a casa onde a gente recebe alimento para vencer as ciladas do inimigo, do mal de cada dia. Aí você não vem, fica doente e vai chorar. E o inimigo já vai dizer para você: você está devendo, você está devendo. E quando a gente está ciente que está devendo, gente, só tem uma saída: vamos usufruir do compadecimento, da compaixão do Senhor. Me perdoe, Senhor, eu tenho esse problema, Senhor, de vira e mexe, se eu não ganhar eu fico tristinho, se eu não for melhor do que o Beltrano ou ganhar a mesma coisa, é esse espírito de inveja. E a rede social traz isso, tá, meus irmãos? Nós já falamos sobre isso. Para de seguir gente que te põe para baixo. Quantas vezes você teve a oportunidade, estava chorando, estava vivendo uma aflição, e você abriu o YouTube e foi ouvir uma mensagem dos grandes homens e mulheres de Deus dessa igreja? Não precisa responder. Você foi procurar uma palavra para mexer com o seu ego, para te deixar felizinho. Para com isso, irmãos. Nós ministramos, nós não somos tremendamente profundos, mas nós ministramos com amor e um temor tão grande. Você não tem ideia como cada ministro dessa casa
sofre para preparar uma mensagem que chegue ao seu coração, traga compadecimento, enxugue as suas lágrimas, você retome a sua fé e marche. E às vezes você nunca foi lá, você foi ver um famoso, que vai falar o que a gente fala numa linguagem mais sofisticada. E você ouviu, achou legalzinho e passou. Irmãos, se você ouvir as pessoas que ministram nessa igreja, se você ouvir os jovens que ministram nessa igreja, e parar de frescura, como que uma menina desse tamanho ministra na igreja, Deus? As meninas que ministram é a Camila, a Laura e a Maria. As menininhas, tá? Porque tem as meninonas também, né? E os meninões também tem aqui. Nessa idade pode falar a idade, né? 21, 25? 21. São 3 bebês. É só perguntar para os pais. Vão dizer que são bebês. Mas são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. E o diabo coloca na tua mente, não são capazes, não tem experiência, não viveu a metade do que eu vivi. Gente, todos aqui ministram a palavra de Deus. Ninguém aqui das jovens mais maduras e dos jovens mais maduros, a gente não está aqui proclamando uma palavra nossa, não. A gente está proclamando a palavra de Deus com simplicidade, mas com amor, com respeito, com autoridade, para que você sinta-se amado, acolhido, recebido. Você tem um ombro amigo em cada líder dessa igreja. Jesus, Ele quer enxugar as suas lágrimas. Mas tem uma coisa, irmão, você precisa se ajustar. Para, mais uma vez, de vitimismo. Para com isso. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é tremendamente uma pessoa perigosa no inferno. Porque você está fazendo o inferno ficar vazio com o seu testemunho de vida. Até com o seu sofrimento. Quando o irmão teve um problema e falou, eu vou repetir, porque eu falei esses dias para você. O irmão teve um acidente lá. Ele falou, pastor, aconteceu isso, deu um prejuízo, mas eu estou feliz. Isso é coisa de Deus. Jesus enxugou as lágrimas naquele momento. Mas é uma lágrima. Gente, quem não sofre quando não tem dinheiro para ir para o shopping? Você quer levar o filho para o shopping, você quer ir no shopping, você quer sair com a esposa para gastar uns 800 ou gastar R$1.000 num restaurante numa noite. Não ir ali no Renatinho comer um negócio. Não, irmão, vamos pensar alto aí, ó. Os homens de valor aí, ó, passa o ano aí preparando uma grana para levar sua esposa num restaurante, comida boa, tá? Não é num restaurante que você come aquele pratinho, parece misericórdia, parece um cocôzinho, negócio, só porque é bonito. Não, tem uns restaurantes bons, com comida muito boa, para você ir com a sua esposa. Deixa as crianças com a irmã aí, que às vezes está pensando no reborn aí. Deixa as suas crianças de verdade com ela, para ela sentir o negócio, o drama. E vai dar um rolê com a sua patroa aí. Hoje um casal veio falar que acho que dia 18, dizendo, não, tem mais um casal aí, tem 2 casais aí que dia 18, dia 19, dia 17, tem aniversário de alguma coisa aí, e tem 2 que diz que vão para um determinado lugar e o outro vão para o Campo do Jordão, gastar uma grana lá. E aí, irmão, você fica juntando, meu Deus, tem misericórdia, homem, larga de ser, eu ia falar burro, mas não pode, larga de ser qualquer coisa, não deixa o seu dinheiro para o irmão Ricardo, não. Ame, agora, encontra a vida. Gente, não adianta abraçar e chorar no caixão, não adianta. Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Jesus tem poder não apenas para consolar a sua dor, mas também para colocar um ponto final na causa do seu choro. Jesus é maior que a sua dor. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não mudou. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Aleluia.
Não fique, sabe, gente, que diz que o brasileiro não sabe planejar. Planeje, mas de vez em quando, assim, se dê alegria de sair com a sua família, com o seu... eu vou gastar o dinheiro de não sei o quê. Mas é uma vez só, você não vai ficar esbanjando. O Senhor, Ele vai te abençoar. Eu creio que Deus é capaz de levar alguém para levar uma oferta para você lá. Creio. Irmãos, eu fiz uma visita. Esses dias eu fiz uma visita. Eu cheguei às 8 e saí meia-noite da visita. Foi top. Mas eu precisava quebrar o meu recorde. Eu fui numa visita sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas. Eu saí de lá 3 horas da manhã. E as pessoas que eu visitei queria que a gente... Aí eu mostrei o vídeo, os cachorros meus lá na porta de casa esperando a gente chegar, para dar uma passeadinha. Falei, não, eu tenho que ir embora, não é pelos filhos não, é pelos cachorros. Que a Laura está tranquila, o Vitor está tranquilo também. A dona Judite mandando mensagem, onde vocês estão? Aconteceu alguma coisa? Nem respondi. Nem respondi. E olha, o Senhor me trouxe um conforto. Eu não recebi o que eu ainda sonho receber. No compartilhar com essa família que a gente foi visitar, eu ouvi uma palavra do esposo. Falou, eu queria ter dinheiro para bancar o seu sonho de 3 milhões. Gente, eu ganhei os 3 milhões. Não entrou o dinheiro na conta. Mas eu ouvi um filho de Deus falando que teria coragem de investir 3 milhões nesse louco, que sonha com a loucura para toda a igreja. Não teve coisa mais... Às 3 horas da manhã, ouvindo isso, gente, que coisa maravilhosa. Não recebi um centavo. Mas, gente, foi muito bom compartilhar com outro louco os meus sonhos. E os meus sonhos de loucura envolvem vocês, a igreja do Senhor. Então Jesus tem o poder nos céus e da terra, Ele continua o mesmo e Ele quer fazer milagre na tua vida. Mas assim, não fica aí desesperado, se apoiando no dinheirinho que você tem, não. Não estou dizendo para você sair gastando. Não estou dizendo para você pegar o cartão de crédito e gastar o que você não tem. Mas assim, se planeje pelo menos uma vez no ano, para dar uma noite de... Planeje 2 coisas. Uma com a família, com os filhos e você, e outra só você e o seu cônjuge. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Nós vamos orar. No final aqui nós vamos orar. Para que Deus, se você planejar e colocar diante dele, Ele vai trazer a oferta para você. E depois você vai contar. Jesus mandou uma oferta lá e a oferta não era para pagar água e luz. A oferta era para dar um rolê com a patroa, com a esposa, ou com os filhos. Não é para você fazer loucura. Mas Deus vai te trazer o valor para você dar uma passeada com a sua esposa e com os seus filhos. Com a esposa é mais caro, com o filho é mais barato, porque eles comem qualquer coisa. Eles comem qualquer lanche e tal. A esposa come filé mignon, come... picanha da Basse, coisa assim, de outro nível. E você vai lá e você vai pagar de filho de Deus lá, meu. Embaixador do reino. Você vai chegar no lugar e tal, e Deus vai operar na sua vida. Deus quer enxugar todas as suas lágrimas, tenha certeza disso. E por fim, só Jesus pode devolver a esperança para você. Lucas 7, 14 e 15, depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se, começou a conversar, e Jesus entregou, devolveu, restituiu aquela mãe, que estava miseravelmente perdida com o seu futuro. Ao som da voz de Jesus, a morte se curva e a vida se levanta. Cara, Ele pode tudo. Ele ressuscitar esse rapaz rapidinho ali, diante de uma situação terrível. Ele está dizendo que Ele pode resolver o seu problema, mas você precisa se resolver primeiro. Você precisa ser apaixonado por Cristo. Você precisa se entregar totalmente a Cristo. Você precisa fazer a obra de Cristo não como um peso, mas com alegria. E Ele vai derramar sobre a tua vida toda a sorte de prodígios, milagres e maravilhas. Ele vai fazer isso, Ele já disse que vai fazer. O silêncio da morte foi vencida, o jovem falou,
O jovem ressuscitou. Cara, imagina, a gente já viu, se você entrar lá no YouTube, você vai ver, já viu algumas vezes, a mãe fica alegre, a gente vê no filme, mas pensa na vida real, como seria esse milagre? Não tem palavras para agradecer. E às vezes o seu milagre de ressuscitar alguma coisa, de repente, é realizar um sonho da sua esposa, realizar um sonho do seu marido, porque o negócio tem que ser uma mão de via dupla, né? A gente também é filho de Deus, né? Dá para a mulherada juntar um dinheirinho aí, eu vou fazer uma surpresinha para você, mozão. Glória a Deus. Jesus restituiu aquela mãe sofrida com alegria, e com certeza o rosto dela se encheu de esperança e de brilho novamente. O que era um semblante caído, destruído, Jesus apenas com uma palavra: não chore. Levanta, moça. E o milagre aconteceu. Com poucas palavras, se você prestar atenção em Jesus, no Espírito Santo, são poucas palavras, vai te fazer ressuscitar os seus sonhos e os seus projetos. Seja o que for que você já sepultou na sua vida, chame Jesus. Jesus te trouxe nessa pequena Naim hoje aqui para ressuscitar os seus sonhos. E dentre eles você precisa aplicar algumas coisas. Você precisa ter compaixão das pessoas. Você precisa ter compaixão das pessoas. Ele quer devolver alegria para você. Jesus continua a dizer hoje: ainda não é o fim. Guarde isso. Se de toda a mensagem você conseguir guardar só isso, guarde isso. E no dia da sua angústia, aplique isso. Ainda não é o fim. Jesus falou para você hoje, dia 8 de junho de 2025, não é o fim. E quando ele diz que não é o fim, é porque tem coisa boa chegando, irmão. Jesus não traz desgraça para ninguém, não. Deixe Jesus ouvir o seu lamento, seu choro, sua dor. Com certeza Ele quer devolver a você toda aquela esperança que está morta. Jesus é a esperança que jamais morre. Jesus é a esperança que jamais morre. Eu não sei o que já morreu em sua vida, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui dizendo para você: ainda não é o fim para a sua vida, para a sua família e para os seus sonhos. É Jesus que mandou dizer isso. Eu de mim, sinceramente, se eu não fosse um crente, se eu não fosse o pastor, cada um com seus problemas, essa era a minha musiquinha, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Mas nós somos guiados pelo Senhor, e o Senhor diz para você: ainda não é o fim para você, para a sua vida, para os teus sonhos e para a sua família. Levanta e anda, levanta e marcha, levante, salte, dance e glorifique ao Senhor. Não importa o quanto você já sofreu achando que a vida não vale mais a pena ser vivida. Não importa o que aconteceu. Ah, pastor, o senhor não sabe os meus pensamentos, os meus desejos, os meus pecados. O Senhor está dizendo: se você pedir a misericórdia e o perdão e se arrepender, Ele vai lançar tudo no mar de esquecimento. E hoje, dia 8, vai começar um ciclo novo na sua vida, em nome de Jesus. Vai começar, tem que começar, né, Ana Paula? É difícil, né? Escolheram muito bem o nome. Jesus está aqui e te diz: ainda não é o fim. Só Jesus pode compadecer da sua aflição. Só Jesus é capaz de enxugar as suas lágrimas. Só Jesus pode devolver a esperança para mim e para você. Eu não estou falando de mim, eu estou falando em nome do Senhor, e você, em nome de Jesus, receba essa palavra para que você viva de verdade o que nós chamamos de vida plena. Isso é um nome maravilhoso, vida plena, em nome de Jesus.